Boa tarde, pessoal. Aqui, nesse projeto maravilhoso, para estar discutindo diversidade religiosa e políticas públicas com os pré-candidatos a vereador e vereadoras aqui da cidade de João Pessoa. Hoje a gente está contando com a participação do pré-candidato Aldson Lacerda, do Partido Progressista, e a gente vai estar aqui hoje utilizando esse espaço para conversar com vocês sobre proposituras acerca da diversidade religiosa. Essa construção que se cabe hoje dentro da cidade de João Pessoa, do Estado, de proposituras sérias, de políticas sérias públicas em torno desse tema. Então, desde já, agradecer a vocês que estão tirando esse tempinho para assistir a gente, numa sexta-feira bem sossegada, 5h30 da tarde, e hoje com a gente na técnica, comandando esse streaming que a gente está utilizando, o nosso querido Mailton Marques, que está aqui à minha esquerda, pelo menos no meu vídeo, e embaixo está aqui o nosso pré-candidato a vereador da cidade de João Pessoa, o Aldson Lacerda. Seja bem-vindo, Aldson. Está escutando, Aldson? Obrigado, Saulo. Simenes, obrigado, Mailton. Estou ouvindo, obrigado. Estamos aqui à disposição. Para mim é uma honra participar do fórum. Tenho muito respeito, muita prestígio com vocês. Então, estou à disposição aqui para a gente poder começar. Fico grato pelo convite. Aldson, a gente pode começar, comentando um pouquinho sobre o trabalho de um vereador. Eu acho que a gente precisa sempre reforçar para quem assiste, para o cidadão, não só pessoense, mas para o cidadão brasileiro, o que realmente é o trabalho de um vereador. Eu acho que a gente podia dar o pontapé inicial, comentando das suas perspectivas, para você qual é a importância do trabalho do vereador, o que você tem como prioridades, o que você acha que você se enquadraria dentro do contexto da cidadania exercendo, se for pleiteado na eleição ao cargo, o que você acha que um vereador realmente ele traz para a cidade de João Pessoa? Então, fique à vontade, querido. Bem, para quem não conhece o trabalho de um vereador na Câmara, existem dois pontos fundamentais que a gente tem que colocar, que é padrão para todo parlamentar na Câmara, que é a questão da fiscalização, do cuidado dos órgãos públicos, dos recursos utilizados pelo município, observando os orçamentos, fiscalizando a administração da prefeitura. Então, essa parte de fiscalização, ela é um instrumento fundamental para quem está na Câmara Municipal exercendo o trabalho do vereador. Então, e a segunda dela seria a questão da legislação, criar leis, trabalhar nos decretos e colocar, claro, possíveis ações que tragam o benefício para o município e também para a comunidade. Então, esses dois aqui definem praticamente o trabalho, na teoria e na prática, o trabalho do vereador. E como vereador, claro que é necessário que também a gente olhe para o bairro que você, pelo menos, exerce. Por exemplo, eu sou de Nova Mangabeira, moro em Valentina, a gente trabalho ali no Nova Mangabeira, e há mais de 10 anos, eu estou ali há 13 anos como pastor, e também trabalho na função ali com a parte de ação social com a comunidade. Então, eu tenho vivido essa realidade dali de Nova Mangabeira. Então, o nosso modelo será para Nova Mangabeira, que, inclusive, ela está desatenta de tanto equipamento público. E a gente traz para os outros bairros, a gente traz para o município de João Pessoa a possibilidade de reger essas demandas, de leis, de ações, de possibilidade para tanto fiscalizar, como também legislar a prefeitura. Está ouvindo? Estou te ouvindo, pode ficar tranquilo. A prefeitura e o município realizam. Então, assim, é muito importante a gente entender. Claro que o vereador ele também tem um papel fundamental de poder ser a ponte com a comunidade local.
né? Ser a ponte ali entre a comunidade e a ação da prefeitura. Então, por isso que é importante que um vereador ele tenha a disponibilidade de estar entre a comunidade, estar participando na comunidade, estar vivenciando a realidade de cada um, né? Eu sei que, às vezes, na prática não é bem funcional, mas, como você perguntou, qual o trabalho, qual o processo, é exatamente isso. E, na minha pré-campanha, eu tenho dito que, estando eu como vereador, como diz nosso querido pastor Bruno, né, não serei vereador, estarei vereador, né? Eu sou pastor, eu sou educador, mas estarei, caso eleito, vereador. Então, eu quero ser o vereador do povo, quero estar na comunidade, assim como sempre fiz, atuando como pastor. E também como um cidadão em busca da qualidade, em busca de ajudar aqueles que tanto precisam. Você está vendo? Um vislumbre que a gente tem, né, quando escuta alguém que realmente tem uma seriedade no trabalho de vereador. Está de parabéns, pré-candidato, a trazer para a gente à baila essas informações que são muito preciosas, porque, se você notar, a grande parte do povo não sabe por que o legislativo existe, ou por que o executivo existe, qual é realmente o papel de um vereador, qual é o papel de um prefeito. Então, as informações que você traz ajudam bastante nesse entendimento para quem está assistindo. Tá? Muito obrigado por esse compartilhar. E assim, Alton, nós temos um formato muito interessante com relação às lives do fórum, né? A gente aqui não tem aquela questão de ser conservador e ter um formato único, ou então obrigar as pessoas a terem determinadas situações. Isso aqui é um bate-papo, tá? Nós estamos conversando com você como se você estivesse aqui na sala da minha casa ou na sala da casa de quem está assistindo a gente. Então, fique à vontade, tá certo? A gente não quer aqui que você também preso ao personagem. Não, ao contrário. Mostre realmente quem você é, porque eu acho que é isso que as pessoas querem ver agora, nesse momento, através dessa live, tá certo? E assim, então a gente pode dar continuidade falando sobre as questões de diversidade religiosa propriamente ditas, não só aqui na cidade de João Pessoa, mas também o que a gente tem vislumbrando aqui no Estado e no Brasil, né? Você deve estar ciente do aumento dos casos de intolerância religiosa que a gente vem registrando ao longo desses 5 anos de funcionamento do Fórum. E assim, a gente queria entender com você, né, nesse bate-bola, as preocupações que a sua pré-candidatura, né, tem. Com você, como pré-candidato, está à frente de uma construção, né, que vai envolver uma série de bandeiras. E o combate à intolerância religiosa dentro da diversidade é uma dessas bandeiras. Então, eu não sei se você sabe, mas de 2017 para cá, né, vou botar o dado de 2019, por conta da pandemia do Covid-19. Né? As informações que nos têm chegado nesse ano de 2020, elas estão muito complicantes. Então, eu vou usar como parâmetro de 2017 a 2019. Infelizmente, né, no estado da Paraíba, a gente aumentou 960% dos casos de intolerância religiosa. Tá? Uma pessoa está em primeiro lugar. Quanto? 900 entre 940% a 960%. Tá? Então, dentro dessa questão de aumento, João Pessoa é a terceira cidade com mais casos, né, apresentados. Ela só perde para Campina Grande e para Cabedelo. Cabedelo apresenta também. Então, na verdade, se eu for relacionar, Cabedelo e João Pessoa estão empatados, tá? Mas por conta de um caso a mais, Cabedelo acabou, né, em segundo lugar. Mas isso nos preocupa muito, porque João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo sempre foram tidas como cidades que, né, estavam no avant-garde de práticas de políticas públicas ou de construção de diálogo interreligioso. Né? A gente pode citar Campina Grande como um exemplo máximo por conta do Encontro para a Nova Consciência, que já tem mais de 20 anos, e, infelizmente, João Pessoa tem apresentado para a gente, nos nossos dados de pesquisa, um aumento considerável. Né? Com isso, eu estou trazendo para você essa bandeira, para daqui a pouco a gente estar falando sobre as suas propostas. Tá?
eu tô começando com aquela bandeira de luta que o Fórum representa em máxima, porque muitas pessoas costumam colocar ao Fórum esse estigma, né, de sempre estar trazendo esses dados, de sempre estar lutando contra a intolerância religiosa. E a gente vai estar aqui identificando também isso, né, e estar falando de outras bandeiras, como o ensino religioso, como o diálogo interreligioso. E eu queria, né, saber se você está ciente desse aumento de número de casos, né, para você ter uma ideia, 75% das denúncias apuradas que a gente tem são contra as religiões de matriz africana. Né? Vale lembrar as pessoas que estão assistindo a live agora de que intolerância religiosa ela não escolhe um grupo religioso, não, tá? Por exemplo, em Cajazeiras, a Igreja Católica sofreu com intolerância religiosa, né? Aqui em Cabedelo, em João Pessoa, grupos evangélicos vêm sofrendo também com intolerância religiosa. É um crime de ódio que não escolhe cor, raça, gênero, não escolhe se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, simplesmente é um crime que acontece e denigre a pessoa naquilo que é mais sagrado para ela. E assim, com esses dados já postos para você, né, e também falando com relação à nossa preocupação, né, com as lideranças religiosas que compõem hoje o Fórum, com relação ao ensino religioso baseado no contexto da laicidade estatal, né, eu queria ver contigo quais são as propostas, né, da sua pré-candidatura, né, que a gente possa ter diálogo, né, com essas lideranças religiosas, esses grupos religiosos, expressões religiosas, para a gente poder ter um entendimento de como é que é a política pública que a gente pode estar sendo palpável, estar conversando com você direto, entendeu? Deixa eu ver aqui, o Patrick, né, falou assim, acredito que esses altos índices de intolerância na cidade de João Pessoa podem ser explicados pela ausência de políticas públicas efetivas para o enfrentamento dessas violências e para a promoção do diálogo interreligioso na cidade. Correto, professor Patrick? O Patrick é um grande Patrick. Obrigado pela sua interação. Com certeza. Infelizmente, ao longo desses últimos 10 anos, né, João Pessoa ela carece, né, de políticas públicas que sejam de seriedade. A gente tem alguns expoentes, a gente tem alguns pontos que as pessoas trazem ao longo dos últimos 7 anos, 6 anos, mas eles são raros e pontuais. E assim, eu queria ver contigo, Aldson, como é que é essa proposta vinda da tua pré-candidatura, né? Você pode trazer para a gente propostas acerca dessas políticas públicas, né, que o professor Patrick acabou também de explanar. Então, Saulo, eu posso dizer até com bastante propriedade, porque eu sou também, né, além de religioso, sou pastor, e como você bem colocou, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos da Umbanda, da religião afro, ou seja, todos nós que somos religiosos, seja qual for, até mesmo um ateu que não tem a sua identificação religiosa, mas eles também são perseguidos. Então, eu acredito que nós todos, num contexto só, nós somos perseguidos claramente, né? Então, uma coisa que nós temos que entender, que o combate à intolerância religiosa, ela é de fundamental proposta para a comunidade, e aí você que está terminando lá na UNIC, né, a ciência da religião, você sabe que a gente tem trazido a proposta para que as pessoas, né, ou seja, os professores, os educadores que vão trazer o ensino religioso, eles têm uma formação do ensino religioso. Depois eu vou falar o que é ensino religioso da educação religiosa. São duas coisas que muitas pessoas confundem, né? Então, é importante entender que essa falta de tolerância religiosa é por conta da ignorância mesmo, né? De você não ter compreensão. E, primeira coisa, o respeito, né? A gente tem que ter respeito. Quando a gente quer respeito, a gente tem que respeitar o próximo. Então, eu tenho, assim, primeiramente, como pastor, que sou perseguido, que sou, às vezes, intolerável
pela nossa sociedade, né, você sabe disso, a gente propor realmente um diálogo importante sobre o combate à intolerância religiosa, né? Porque, sabendo que nós somos de um Estado laico, precisamos entender que cada um tem sua perspectiva de pensamento e religião, e isso respeitar o próximo. Então, eu acredito que uma das coisas que traz a intolerância é a ignorância. E muitas das vezes eu digo isso, eu trabalho na minha igreja e tenho falado constantemente a questão de sermos tolerantes à religiosidade do outro, né? O respeito como tanto em relação. E aí sim, trazer, como você falou, um diálogo entre as religiões, convidar, fazer eventos, palestras, reuniões que tragam não só os líderes, mas também as igrejas e também os membros, né, das suas religiões, para que a gente possa, de forma direta e plena, entender o respeito dessa diversidade, que é o Brasil em todo o seu aspecto, e principalmente na religião. Então, assim, uma das coisas que eu tenho, você falando sobre, com uma das minhas propostas, é que, além, para combater essa intolerância, a gente precisa ter uma representatividade no município, ter e mais do que nunca, né? Você sabe que tem pessoas que levantam a bandeira, mas não está inserido nessa relação com a religião, da verdadeira perseguição, né? Eu trazer à tona, né? Ou seja, mais do que, vou trazer aqui a negritude, que tem a representatividade para aqueles que são perseguidos pela cor, eles sabem o que é isso, né? Eu estou estudando sobre a questão da Lei Maria da Penha, e aí quando você começa a entender que lá no Brasil Colônia existia essa situação já vigente, e hoje é eco dessa situação. Então, a gente precisa educar o povo e precisa conscientizar sobre essa questão do diálogo, né, entre as religiões. E é importante que a gente possa ter, e isso é uma proposta minha, a possibilidade de uma coordenadoria, de uma secretaria ali, para a gente poder realmente ter essa criação da coordenadoria de uma diversidade religiosa, né? Então, é assim, eu preciso, e para podermos chegar lá, precisamos do apoio de todos, não é só do banco da religião cristã, mas de todas, porque eu acredito que eu respeito bastante, né? Eu tenho os nossos irmãos ali, das casas de terreiro de Umbanda, lá em Nova Mangabeira, onde a gente tem o maior diálogo e o maior respeito entre nós. Nós temos que respeitar. E eu acredito que isso é a ignorância espiritual e religiosa. Então, já respondendo a você o meu pleito, eu tenho para mim, como bandeira oficial, trazer, sim, uma coordenadoria, que, se possível, uma secretaria, para que a gente possa ter a nossa representatividade lá na Câmara, no hemisfério municipal, para que realmente a gente possa ver a intolerância religiosa, a questão da perseguição, a questão da discriminação, ou seja, num todo. Entendeu, Saulo? Eu entendo. Eu entendo, meu nobre. Melhor do que ninguém, eu acredito que as propostas que se baseiam no contexto educacional e que tragam para as nossas crianças e adolescentes, né, as duras realidades para serem trabalhadas, né, eu acho que é aquilo que a gente levanta como bandeira hoje em dia, sabe? Você tocou realmente num assunto interessante, com a diferença entre o ensino religioso e a educação religiosa, né, o ensino confessional. São duas coisas diferentes. Né? Estou vendo aqui que a Maria do Socorro Miranda, ela até pontua isso, né? E as pessoas têm que ter entendimento que o ensino religioso não é mais como era feito, né, há 100, 200 anos atrás. Ninguém dentro de sala de aula está ensinando para as crianças, né, ritos, ou então dizendo, você tem que ser dessa religião ou aquilo. Não, ao contrário. Vai estar trabalhando temas transversais, vai falar sobre o amor, vai falar sobre o respeito, vai falar sobre como essas crianças podem quebrar o preconceito e trabalhar contra a intolerância religiosa. Né? Os professores de ensino religioso, eles são esses artistas em sala de aula. Eu costumo sempre dizer, né, que o ensino religioso, para mim, é como se fosse um pedacinho do meu coração. São pessoas que realmente se empenham para poder estar trabalhando essa realidade.
né? E me diga uma coisa, Aldson, nessa proposta de diálogo da coordenadoria que você está propondo, né, você está querendo fazer em que contexto? Um projeto de lei ou indicativo? Né? Porque parece que tem, por exemplo, se não me falha a memória, por ser a coordenadoria ou uma secretaria algo que mexe na estrutura do executivo, o executivo é que tem que dizer se sim ou se não, né? O vereador, eu acho que ele pode só propor, não é isso? Explica melhor para o pessoal entender, porque às vezes as pessoas colocam nos vereadores aquela carga de, mas tem que, o senhor pode fazer, mas o executivo é como o próprio nome diz, executa, né? Explica para o pessoal esse parâmetro. Como a gente entende, né? Quando a gente cria a lei, a ideia é lançar para o parlamento a ideia de podermos criar a secretaria. Né? Claro, vai para o veto do prefeito, e no âmbito federal, nós temos na União já essa demanda de valores de receita para a diversidade religiosa, né? Para o ensino religioso, para a área religiosa propriamente dito. Então, a ideia nossa é trazermos a criação no âmbito municipal, possibilitando, assim, realmente uma secretaria ou uma coordenadoria específica para essa área, que eu acredito que é de muito suma importância, né? Só colocando um pouco sobre a questão que Maria Socorro falou, Miranda, ela resumiu o que eu ia dizer, a questão da educação religiosa, ela é confessional, ou seja, ela é na igreja, ela é sobre o aspecto de cada religião, mas o outro é mostrar a diversidade, é mostrar o respeito. E você sabe, eu estava como coordenador na faculdade do NIC, do pastor Bruno, que é um dos que levanta aqui a bandeira, e nós preparamos aí no município 150 professores para o ensino religioso do município. Então, assim, é uma normativa agora do MEC, né? Quem for educador, quem for na área do ensino religioso, ser graduado nessa área, né? Então, assim, é importante entender isso. Então, podendo trazer a secretaria e também defender o ensino religioso, não somente no nosso município, e depois, como base de exemplo, o nosso Estado. Então, o Executivo ele tem que propor isso, buscar as verbas, buscar os âmbitos e parâmetros federal para podermos estabelecer essa possibilidade. Isso aí será um ganho muito importante para todos nós, de toda a religião, né? O segmento religioso, como uma bandeira legítima do diálogo entre as religiões, né? E sobre, sim, o aspecto da intolerância religiosa. Estou entendendo. Tem uma pergunta que o Mailton está fazendo, né? Qual a sua opinião para a criação de um conselho municipal para a diversidade religiosa em João Pessoa? Essa opinião que eu acho que o Mailton está falando é a necessidade, né? Por que você está botando como plataforma dessa sua pré-candidatura, né, para a gente ter um entendimento? Né? Qual é a opinião que você fundamenta para a criação desse conselho municipal? Conselho não, né? A coordenadoria, né, pelo que eu entendi. Exatamente. A importância, Mailton, é simples, né? Nós temos a representatividade da negritude, do feminismo, do LGBT, de todos os âmbitos. E por que não termos sobre o aspecto da religiosidade? Está faltando porque quando alguém que é perseguido, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente educacional, aonde ele vai buscar essa referência? Aonde ela vai buscar levar sua denúncia? Não existe. Então, nós precisamos, sim, criar uma coordenadoria, uma secretaria, seja o que for o início, para que possamos ter a representatividade no município e termos do município essa oportunidade de podermos nos ser recebido, sermos amparados, a palavra é essa, para poder, sim, podermos tratar cada caso. Hoje você vê, puxando mais um pouco sobre a Lei Maria da Penha, os abusos que acontecem. O índice que você falou aqui, de 940% a 960%, é muito alto de intolerância religiosa. Da mesma forma foi para o feminicídio. Aconteceu grandemente. Então, aonde eles se buscam? Na Lei Maria da Penha, na coordenadoria do feminismo. Então, quando nós buscamos no nosso
no nosso conselho municipal, alguém, uma coordenadoria, uma secretaria, é mais amparado. Pode ter certeza disso. Deixa eu só lhe ajudar com o entendimento. Está falando da Secretaria de Promoção às Políticas Públicas para as Mulheres, né? É porque você falou feminismo, mas não é a questão da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, realmente. Isso, realmente. Essa sua preocupação é uma preocupação urgente, né? Como eu acabei de falar, imagina, de 2017 para cá, esse aumento assim, exorbitante de casos de intolerância, né? Com isso, a gente não está aqui acusando nenhum tipo de religioso, expressão religiosa ou movimento religioso por ser aquele que faz. A gente acusa aqui o ser humano, né? Porque provém dele, não provém das religiões, não provém das expressões religiosas, o ódio exacerbado ao diferente, não. Ao contrário, vem da intolerância e daquelas pessoas que se arvoram achando que podem falar em nome de alguma divindade, de algum Deus, e destilar o ódio simples e puro. Creio que a maioria das religiões, né, elas tendem a amar o próximo. A maioria não, todas. Eu vou deixar isso todas as religiões pregam isso, exatamente. E dentro desse contexto, as pessoas às vezes querem pintar demônios, né? Dizer, é fulano, é Beltrano, não. É como eu falei logo no começo da nossa interação, é um crime de ódio que ele não escolhe, ele simplesmente acontece. Né? E a gente usa muito o conceito que a dona Verônica fala do Ubuntu, né? Que é aquela filosofia africana de você ter empatia com o próximo. Imagine se fosse com você acontecendo isso. Né? Se fosse na sua igreja, se fosse no seu templo, se fosse no seu terreiro, se fosse na sua sanga, ou qualquer outro tipo de espaço sagrado. Como é que você se sentiria? Né? Será que a sua divindade, o seu Deus, a sua deusa, ele traz para você essa questão de odiar o próximo? Eu acho que não. Né? As pessoas acabam fazendo do fundamentalismo religioso, né, uma bandeira que não existe, porque eu não vejo nenhum Deus ou deusa dizendo, vá lá, mata aquele que não acredita em mim, então apedreja, ou então vai lá no templo dele e picha, como a gente viu recentemente. Lá em Campina Grande, por exemplo, o pai de santo teve que acordar de noite porque tocaram fogo, jogaram um coquetel molotov no terreiro. Entende? Imagine se fosse na sua igreja, imagine se fosse na sua casa, no seu templo, como é que você se sentiria? Né? E é desse tipo de pauta que o Alton está falando, né? Desse tipo de controle. A gente precisa realmente de uma coordenadoria que faça, sim, essa interação para poder ter esse diálogo e a gente poder construir políticas públicas dentro da segurança pública, dentro da saúde, dentro da educação. E assim, né, Alton, você está de parabéns com essas suas propostas, tá? Eu agradeço, né, essa sua interação com relação à diversidade, mas eu queria também estar ciente, né, assim como quem está assistindo a gente, de outras propostas tuas. Né? Você pode ficar à vontade para falar sobre educação, segurança pública. Pelo que eu entendi, você está pré-candidato com a área de Nova Mangabeira, não é isso? Você pode falar também a respeito de quais são os projetos que você tem para Nova Mangabeira, então fique à vontade, tá certo? Aqui é um espaço democrático. A gente falou, claro, sobre a nossa pauta de diversidade religiosa, que é a bandeira, mas assim, a gente também tem que dar um espaço para que você possa falar de outras proposituras, né, não dentro de um contexto de fazer propaganda eleitoral, longe disso. A gente está aqui querendo que você traga para as pessoas uma luz, né, sobre o seu trabalho, tá certo, querido? Então, fica à vontade. Obrigado, Saulo, pelo espaço também, e trazendo já à tona que eu estou falando sobre Nova Mangabeira, só para vocês entenderem, né, eu estou saindo por Nova Mangabeira porque sou pastor de lá, e tenho trabalhado desde 2007 né, na comunidade, não só no âmbito religioso, mas também no social. Né? Nós fazemos distribuição de sopa, fazemos um trabalho social em relação ao esporte. Com judô, eu tenho hoje jovens que entraram adolescente há 10 anos e estão lá, inclusive despontando na área do esporte, no âmbito nacional. Então, assim, de suma importância, e aí o que eu vou elencar aqui são alguns pontos que o meu bairro, que eu posso dizer assim, de Nova Mangabeira, tem sofrido, Saulo.
né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem visto em Nova Mangabeira é a ausência de equipamentos públicos. Nós temos poucas áreas distribuídas lá para equipamentos públicos, mas não são bem aproveitadas, né? Quando eu fui, em 2017, eu fui conselheiro participativo pelo bairro de Nova Mangabeira, né, convidado pelo orçamento participativo do município, e também fui conselheiro municipal. Então, desde essa minha gestão, eu sempre procurei trazer as demandas referentes, proporcionalmente, à Nova Mangabeira, né? E uma das coisas que ficaram, depois que eu saí, não foi concluída, é a creche, né? A creche de Nova Mangabeira, que fica na principal. Ela foi criada, a prefeitura deu entrada, e a empresa, ela de 5 creches que foram solicitadas para construção, né? Ela entregou 2 e 3 ela deixou sem a construção finalizada. E o município, ele, né, o prefeito atual, ele assumiu a responsabilidade de entregar. E eu tive o prazer de participar das 2 entregas, que foi a de Valentina, ali perto do Detran, e a do Bancários, que fica em frente ao Shopping Sul de Mangabeira. E a única que ficou desassistida, principalmente, foi a de Nova Mangabeira. Então, uma das coisas que eu tenho como pré-candidato e tenho trazido, e caso eu ganhe e chegue na Câmara, é realmente a construção e a finalização da creche. É de suma importância que a gente possa ter, para os moradores de Nova Mangabeira, ao sair de casa, seja o pai, a mãe, ele possa deixar amparados seus filhos, porque não tem. Não tem um lugar onde deixar suas crianças. E entender que mesmo aí deixa com um parente, deixa com um vizinho, e aí entra naquela questão de abandono de incapaz, né? Eu vejo muitos fatos como esse. Não, a mãe foi trabalhar, mas se eu não for trabalhar, como é que eu vou sustentar minha casa? Nós temos lá realidade de mães que elas são mãe e são pai. Ou seja, elas fazem as 2 atividades. Como é que ela vai trabalhar e deixar seu filho? Ou ela vai trabalhar, ou ela fica com seu filho. Então, por isso que, às vezes, acontece o abandono de capaz, a mãe que abandona o filho lá, não abandona, ela precisa trabalhar, né? Então, é necessário que tenha de prioridade a creche. Outra coisa que a gente também está elencando é a questão da saúde, né? Nós não temos lá uma UBS, um PSF, nós temos um posto de saúde que é alocado numa casa residencial. E, desde passagem, que está muito longe de ser a qualidade, né? Então, a gente tem que buscar essa UBS. A UBS, você sabe que ela é a porta de entrada para receber a comunidade. E lá você dá encaminhamento para outras áreas específicas da saúde. Então, é de suma importância a gente poder. E eu elenquei aqui, né, a possibilidade de uma UBS, ela vai trazer justamente a pediatria, ginecologia, clínico geral, enfermagem, odontologia e outros serviços. Então, ela é o começo. Depois, ela leva ali para as outras áreas. Eu também defendo lá a possibilidade de a gente construir, né, eu estava até pautando sobre isso e estudando melhor, Saulo, a possibilidade de criarmos uma unidade móvel que venha a trabalhar com a comunidade. A possibilidade de um veículo que nem todo mundo tem disponível um veículo, moto, seja de carro, de podermos levar essa família, por exemplo, uma gestante, ela passa pelo o processo de atendimento e quando for ter a criança, ela poder ter o auxílio de um carro, ou a possibilidade, eu estava estudando aí, de a gente poder trazer a possibilidade de pagar, né, ali o transporte. Quem fez isso foi estava conversando com ele, o pré-candidato Cícero, e ele disse, na minha gestão como prefeito, ele fez isso. E isso me trouxe a ideia, se nós não tivermos uma unidade móvel, temos a possibilidade da garantia de levar ou de encaminhar essa mãe ou outra pessoa. Então, é muito importante essa possibilidade, né? Uma outra coisa que é muito importante também é a questão de programa de segurança alimentar. A questão da nutricional, Saulo,
para as famílias. Você sabe que não é você comer bastante, não é você se alimentar demais, porque os nutrientes, ele é necessário para a nutrição do corpo, mas nem tudo que você utiliza nutre o corpo. Então, é necessário ter, sim, um programa específico nutricional, que a gente possa dar o alimento, a nutrição, para que não haja a deficiência da imunidade, a falência da saúde, e assim, evitando o máximo a gente poder estar tendo pessoas enfermas, né? Então, assim, quando a gente nutre, a gente tem a qualidade de saúde. É muito importante isso. Na infraestrutura, eu elenquei aqui que Nova Mangabeira só tem uma principal asfaltada. Então, nós temos uns espaços para equipamentos públicos, e onde tem a creche hoje, aí quem é de Nova Mangabeira vai saber, por trás dele existe um campo de futebol, e tem um espaço restante, e nós temos de esquina uma outra área que faz um formato de um triângulo. Então, uma das coisas que eu também tenho a propor para Nova Mangabeira é a possibilidade de, além de criarmos uma creche, uma unidade de saúde, a gente poder também trazer uma área de esporte e lazer, né? Uma praça, e no meio dele a possibilidade de trazermos um centro cultural, onde lá nós vamos trazer cursos técnicos, cursos profissionalizantes, treinamentos. Então, tudo isso, e também música e arte, porque aí a possibilidade de tirarmos da ociosidade, e eu tenho isso como exercício diário, nós que temos os jovens ali no judô, a gente consegue tirar ele da ociosidade, da criminalidade e das drogas. Então, quando a gente faz esse trabalho social, a gente evita que o jovem ele se corrompa. Porque se você tem um jovem que não está fazendo nada, ele vai buscar ocupar sua mente, ocupar seu tempo. Então, quando nós ocupamos com cultura e lazer, com treinamento, com equipamento, eu sempre digo para os jovens da igreja e do projeto, se qualifique, busque um curso. Então, eu lembro que quando eu comecei minha vida, eu posso dizer aqui, eu fiz meu curso técnico de eletrônica. E esse curso técnico, 10 anos depois, ele refletiu e eu entrar em uma empresa com aquele certificado. Então, é de suma importância que a gente qualifique essa juventude, dê uma estrutura para que eles possam, no futuro, ter a possibilidade inicial, né? Garantir para ele a cultura, a educação, o primeiro emprego. Isso é necessário. Eu amo a Nova Mangabeira. Eu estava ontem fazendo umas filmagens e fiquei muito triste de ver o campo de futebol, onde nós fizemos a Paixão de Cristo, por 2 anos consecutivos, 2016 e 2017, e ver o vestiário totalmente tomado pelo vandalismo. Onde a gente fez toda a atividade lá, eu fiquei triste, eu falando com a comunidade, e eles dizendo assim, pastor, isso aqui acabou. Então, realmente, a gente precisa ter e mostrar à população que aquilo ali é deles, é dinheiro público, é dinheiro que vem dos nossos bolsos. Então, assim, a gente tem que entender que é conscientizar a população. Mas se eu tenho uma praça, se eu tenho um centro cultural, se aquilo ali está vivo, a própria comunidade ela vai manter. Essa é a estrutura que queremos passar para a Nova Mangabeira, né? Então, e finalizando, transformar, existe uma binária em Nova Mangabeira que ela precisa ser asfaltada. E eu, conversando com alguns gestores, ele disse, não, se tivermos os equipamentos, nós colocamos aí uma principal, para que o ônibus circule, e ali, claro, você sabe que onde passa uma via asfaltada, ela gera comércio, e se gera comércio, gera renda, gera emprego. Então, suma importância fazermos isso. E na questão de emprego e renda, o meu amigo pastor Bruno, né, nosso mestre, doutor, ele me deu a oportunidade de estarmos juntos para trazer, e aí eu quero dizer a você, uma parceria que nós fizemos com a Kepler Motors, né? É uma empresa que ela trabalha com motores, e hoje, em reunião, nós conseguimos elencar uma possibilidade de trazermos essa fábrica de motores para João Pessoa. A princípio, queria para Nova Mangabeira,
mas entrando em uma reunião, como Nova Mangabeira não tem uma estrutura, nós podemos trazer a fábrica para o distrito industrial de Mangabeira e possibilitando, porque essa é a minha preocupação, de trazermos recursos para Nova Mangabeira. Trazermos para Nova Mangabeira, ela é uma extensão de montagem. E ali podemos ter uma cooperativa trabalhando com a mão de obra local, proporcionando emprego e renda. Porque em Nova Mangabeira nós temos, que Nova Mangabeira é um eixo de Mangabeira e Paratibe. Então, nós temos um eixo ali de aproximadamente mais de 10 mil moradores. Só no residencial Nice Oliveira, que nós entregamos em 2017, foram entregues 776 unidades moradias. Se a gente multiplicar isso por 3 pessoas, a gente vai ter aí mais de 3 mil, 4 mil pessoas, maior do que muitas cidades do interior da Paraíba. Então, a gente precisa, sim, gerar para aquela comunidade a possibilidade de renda, de emprego, de educação, de mão de obra qualificada. E essa é a proposta. E uma coisa eu quero deixar aqui, Saulo, bem ciente. Eu, quando fui convidado para ser pré-candidato, eu decidi que na minha caminhada para a Câmara, eu não vou usar de mentiras e de inverdades. Eu, primeiro, não posso manchar a minha pessoa e o que eu construí até hoje como pastor. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar é com a verdade e a transparência. Então, por isso que eu tenho chamado pessoas que são verdadeiras e que são íntegras para que a gente possa fazer acontecer. Então, eu agradeço muito aqui já a você pela oportunidade que nos dá, porque eu não quero aqui trazer essas possibilidades que nós estamos aqui. Nós sentamos com alguns gestores e analistas para podermos tratar realmente se há possibilidade. É tanto que quando eu falei aqui da fábrica de motores, a ideia é trazermos uma montadora para Nova Mangabeira. Alson, eu acho que acabou travando a tua imagem. Está conseguindo me escutar, meu nobre? Tenta desconectar e conectar. Isso. Só um minutinho. Pronto, agora estamos ouvindo você. Pode continuar, querido. Fica à vontade. Então, quando eu trouxe a proposta de trazermos a fábrica para Nova Mangabeira, e aí eu me inteirando, entendendo melhor, eu não posso trazer para Nova Mangabeira, que seria meu sonho, mas a gente vai trazer para Mangabeira, o polo industrial, e trazer uma montadora, porque algumas empresas, né, algumas indústrias, ela tem a matéria-prima, e depois ela faz a montagem em outra região, seja uma cidade, circunvizinha, vizinha, né, que faça parte da área metropolitana. Então, a minha vontade é trazer para Nova Mangabeira, né, e trazermos aí em torno de quase 500 empregos diretos e indiretos. Então, essa é uma das propostas que eu tenho física para Nova Mangabeira no Contorno. E só finalizando, na nossa área, que eu tenho alguns parentes e amigos que é da área de saúde. Nós estamos abraçando também aos técnicos de saúde, né, a possibilidade de analisarmos as suas necessidades e podermos dizer a vocês que nós vamos levantar a bandeira em prol de todos os técnicos de saúde, na qual a gente sabe que o governo municipal, até eu estou sendo cobrado disso, né? Foi dado um aumento depois para os médicos e não para os técnicos, não para a área de saúde, no total, no completo, e eu levantei uma nota de repúdio. Né? O prefeito atual, ele deu aumento e depois ele voltou. Então, os técnicos, a área dos profissionais de saúde, eles começaram a me cobrar. E a gente tem, isso sabe que é difícil fazer. Mas a nossa ideia é, sim, podermos a possibilidade de garantir alguns pontos que não vou elencar aqui, que são bastantes, mas como o piso salarial, a questão
do tempo de descanso, né? A segurança a segurança no posto médico, nos hospitais, para que evite o máximo de infecção, de troca de pacientes, né, que eu, conversando com algumas pessoas da área, acontece de o nome, né, ser duplicado, né, Maria José da Silva, e aí a pessoa entra no bloco cirúrgico, né, e acontece de ser amputada uma perna que não precisava. Então, assim, alguns pontos que eu quero depois tratar, se haver a possibilidade, em outro momento, porque é muito amplo essa área, mas dizer aos profissionais e técnicos de saúde que a gente está à disposição de levantar essa bandeira. Bom, Alton, o Beto Dedé Coutinho, né, ele põe aí a questão de que você está valorizando o bairro, né, e a cidade como um todo com esses projetos, né, isso é um retorno muito positivo da tua fala, né, você vê que quem está assistindo você está confiando aí nas suas proposituras. Tem uma pergunta aqui bem específica do Ivonaldo Dantas, tá? Ele gostaria de saber se você apoiaria a reforma da lei municipal para atender a regularização das casas de religiões minoritárias que ficam sem regularização, porque a lei é feita para as grandes igrejas. Ele pega, acho que você de calça curta, né? Mas assim, deixa eu ambientar você, né? Hoje é muito difícil para que algumas religiões ditas como minoritárias, elas consigam os seus alvarás de funcionamento. Porque essas regularizações que o Ivonaldo está falando, elas foram sempre pensadas para as religiões maioritárias, né? Então, por exemplo, ele está aqui perguntando se você gostaria de ajudar nessa reforma, né? De que haja um entendimento de diferenciação entre religiões para que elas consigam regularizar, na verdade, os seus templos, tá certo? Então, o que você diz aí a respeito dessa pergunta do Ivonaldo? A pergunta dele é muito consciente, porque, primeira coisa, eu sempre sou contrário a 2 pesos e 2 medidas. Então, se nós temos uma regularização para as grandes referências religiosas, né, casas, seja qual for, Ivonaldo, é importante entender o seguinte: todos têm o direito constitucional. Então, se nós vamos dar o direito para algumas religiões, e é por isso que a Secretaria que eu quero implantar sobre o combate da intolerância ou da perseguição, porque isso é uma perseguição. Então, eu sou igreja pequena, então, a mesma possibilidade que uma igreja tem, ou uma religiosidade tem, por ser maior ou maioria, né, ou maioritária, as pequenas também têm, porque a Constituição é para todas, não é para algumas. Então, por isso que eu defendo sim. E quero dizer a você que estou falando aqui como pré-candidato, e caso o candidato seja, e caso eleito seja, pode me procurar que nós vamos estar juntos, porque eu acredito que a igualdade das religiões, ela tem que ser ampla e total, sem nenhum peso e uma medida diferente. Então, assim, resumindo bem na íntegra, eu apoio sim, porque é importante isso, não só para eles, mas como qualquer outra ação que envolva a religião. Porque se nós somos um Estado laico, nós temos que ter igualdade para todos também. Da mesma forma da diversidade da religião, também ter a igualdade. Ótimo. Então, meu nobre, eu acho que é o tempo das considerações finais, né? Eu acho que você já expôs, né, as suas propostas de uma forma bem ampla, bem fácil de entender, e lembrando a todos que você é pré-candidato, né? Para que as pessoas tenham um entendimento que você não está aqui fazendo propaganda política, tá? O que você está aqui com a gente é tendo um bate-papo para trazer informações para o entendimento das pessoas, das propostas que você quer trazer para a cidade como pré-candidato a vereador, tá certo? E, em nome do Fórum, desejo a você boa sorte, não só na sua pré-candidatura, né, que aconteça a sua candidatura para o pleito. Agradeço desde já que você tenha despendido um pouco de tempo para trazer para as pessoas que estão nos assistindo a dinâmica do que você está tendo para propor, tá, querido? Então, fica desde já o agradecimento. Fica agora a sua vez de fazer as suas considerações finais. Saulo Ximenes, eu agradeço
imensamente pelo privilégio de poder fazer parte. Eu tenho muito respeito ao Fórum da Diversidade Religiosa e acredito, sim, a possibilidade da gente poder caminhar junto e poder defender unanimemente todas as religiões e trazer o respeito, a dignidade, a caminharmos juntos. E antes da minha consideração final, eu esqueci um ponto importante, que nós estamos também levantando, e já estou em processo de análise, a possibilidade, que é fundamental hoje, que é o combate contra as drogas. Então, assim, nós estamos buscando essa possibilidade. Em outro momento, a gente vai trazer isso mais amplo do que nós temos como processo de recuperação para os drogados. Porque se a gente tem as pessoas com dependentes químicos, a gente tem uma sociedade doente. Nós temos família, e eu sei o que é isso. E graças a Deus, né, através do nosso projeto, a gente tem tirado as pessoas disso aí. Por isso que eu digo, quando a gente tira da ociosidade, a gente tira da criminalidade, das drogas, da prostituição, de tudo. E as minhas considerações finais, eu quero agradecer, né, mais uma vez, a vocês, que estão abrindo aqui o momento de podermos assistir e ser visto, e mostrarmos esse espaço é essencial, sabe, Saulo? A importância de podermos sentar e conversar, como você falou, como fosse na sua casa, eu me sinto assim, e poder tratar de assuntos concernentes à nossa saúde espiritual, à nossa saúde física e mental. É de suma importância que isso abre para todos os outros pré-candidatos a possibilidade de a gente sentar aqui, entender melhor. Isso que vocês estão fazendo é de suma importância, né? Eu sempre acompanho algumas lives de vocês e vejo que agora vocês abrindo aqui a possibilidade dos pré-candidatos é de importância, sim, para que a gente possa conhecer o que realmente eles têm de interesse. E, principalmente, para o fórum, que é uma referência não somente municipal, mas nacional e internacional, que eu já estou sabendo. Então, assim, fico agradecido, que Deus continue abençoando todos nós de forma bem plena e grata. Bom, meu nobre, eu reforço o agradecimento, tá? E para quem está assistindo a gente, fiquem de olho, são vários pré-candidatos e pré-candidatas que vão estar aqui trocando essas informações, como o Aldson fez, né? O Aldson, na verdade, dá o pontapé inicial, né, Aldson, com relação a essas lives. Então, se vocês têm curiosidade, se vocês querem escutar as propostas desses pré-candidatos e candidatas para trazerem para a cidade de João Pessoa, né, uma visão baseada na diversidade religiosa e no respeito a essa diversidade, então fiquem de olho e atentos, né? Todas as sextas-feiras a gente vai estar disponibilizando nesse mesmo horário, 5h30 da tarde, né, para que as pessoas possam estar acompanhando, tá? Então, Aldson, já vou pegar o gancho e vou falar que a próxima quinta-feira a gente vai estar aqui com o pré-candidato Sérgio da SAC, né, do Solidariedade, e o Sérgio da SAC também vai estar aqui falando como você, né, nessa questão, nessa perspectiva democrática, na questão não, na perspectiva democrática, né, de vocês estarem trazendo essas informações para as pessoas entenderem, né, qual é o pleito de vocês com relação à pauta. Então, meu nobre, muito obrigado, viu, de coração, em nome do Fórum Diversidade Religiosa Paraíba, o carinho e o seu tempo, tá certo? Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo estejam cientes, né, da sua pré-candidatura e desses seus projetos, e que elas possam, a partir desse momento, começar a ter um olhar, né, diferenciado sobre o seu trabalho, para que você consiga, né, atingir, né, aquilo que você almeja agora no pleito, no final do ano, tá certo, meu nome? Mas, pessoal, uma boa tarde, quer dizer, na verdade, boa noite, né, que já passou para vocês. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, tá certo? Mas, muito obrigado. Obrigado, meu querido, Deus abençoe.